Vamos falar agora sobre como é que eu calculo resultante e decomposição de forças. Então, eu tenho um objeto, ó, um carrinho, um bloquinho, uma bola, e aí começa o pessoal a querer brincar com aquele carrinho. Então, o menininho 1 puxa com a força 1, o menininho 2 puxa com a força 2, o outro com a força 3, o outro com a força 4, o menininho 5 também quer brincar com o bloquinho e puxa para lá, e assim vai para uma porção de gente puxando o meu bloquinho. E para que lado anda o bloquinho? Para o lado daquele que puxar mais forte, ou não exatamente isso, mas para a resultante de todas essas forças. E como é que eu calculo a resultante de todas as forças? Eu simplesmente vou colocando esses vetores um em torno do outro. Então eu tenho uma resultante, esse bloquinho vai andar para cá. Como é que eu sei que a resultante é para cá? Eu tenho que somar todas essas forças. E como é que eu somo essas forças? Eu somo dessa maneira. Eu pego essa força 1 e desenho aqui. Eu pego essa força 2 e coloco aqui no finalzinho da força 2. Eu pego a minha força 3 e ponho aqui no finalzinho. Pego a força 4 e ponho aqui no finalzinho da setinha da força 3. E assim por diante, e vou vendo até onde isso vai. Coloquei a minha força 7 aqui e coloquei a minha enésima força aqui. Opa, acabaram-se as forças. Qual é a resultante? É a setinha que liga este ponto de início ao ponto final. Aqui é a minha força resultante. Ah, esse não é o jeito mais fácil de calcular na prova. Não, não é o jeito mais fácil de calcular na prova. Mas é assim que as forças resultantes, é assim que as forças se somam. Isso aqui chama-se soma vetorial. Eu vou colocando aqui os meus vetorzinhos e eles vão se somando, e aí a resultante é isto aqui, que liga o ponto inicial ao ponto final. Ah, mas e se eu colocasse essas setinhas numa outra ordem, ia dar a mesma coisa? Vamos ver. Aqui eu coloquei de uma sequência diferente. Eu coloquei a minha força 2, depois eu coloquei a força 4, depois eu coloquei a força 6, eu coloquei a força 5, a 3, a Fn, a F7, a F1 e dá ao mesmo resultado. Na adição, a soma dos fatores não altera o produto. Aqui essa verdade também acontece. Você pode depois brincar e tentar botar essas setinhas em qualquer ordem que você queira, você vai ver que sempre vai dar a mesma resultante. Não interessa a ordem em que você somou em que você organizou esses vetorizinhos, vai dar sempre a mesma coisa. Então, agora, como é que eu tenho aqui resultante e decomposição? Então, eu tenho uma força que está num determinado ângulo aqui. Como é que eu vou decompor essa força? Porque agora eu preciso somar. Daquele jeito que eu mostrei antes, é intuitivo, mas não dá para você fazer na prova. Você tem que colocar aqui outra forma de fazer essa soma de forças. E como é que você faz essa soma de forças? Você vai decompondo essas forças em dois eixos, o eixo X e o eixo Y. E como é que eu faço essa decomposição das forças? A força F aqui ela pode ser decomposta numa força X e numa força Y. A força Y é a projeção da força X da força no eixo Y e essa é a força Y e a projeção da força F no eixo X é o que a gente chama de Fx. Então essas duas forças aqui são as componentes desta força. Por que elas são componentes? Porque se eu somar a força X com a força Y, eu vou obter a resultante F. Então, Fx mais Fy dá a minha resultante F. E este aqui é o processo de decomposição das forças. Você decompõe uma força vendo a projeção dela nos eixos. O que mais que eu preciso saber para fazer esse cálculo da decomposição da força? Ok, eu já sei que a força X está aqui nessa projeção, a força Y nesta outra projeção. Ah, eu preciso desse ângulo alfa aqui, para que eu saiba qual é o tamanho dessa força e qual é o tamanho, o módulo dessa força. E esta força X é igual que F vezes o cosseno de alfa. Vocês estão vendo que eu tenho o ângulo aqui? Então, F com o ângulo, F cosseno de alfa é a minha força X. Aqui eu não tenho o ângulo escrito, então é F
sem o ângulo é a minha fy. F vezes seno de alfa é o meu fy. Regrinha para decorar. F com o ângulo, F sem o ângulo, fx, fy. Se o ângulo alfa estivesse do lado de cá, seria um ângulo beta, então seria F cosseno de beta, seria fy, e F sem beta seria fx. Então, o que eu tenho aqui? Fx, Fy, isso aqui é um triângulo retângulo. Se a gente lembrar do teorema de Pitágoras, a gente tem que f ao quadrado igual a fx ao quadrado, fy ao quadrado. Fx, o que é? É o f cosseno de alfa, e fy é o f seno de alfa. Eu levando isso aqui tudo ao quadrado, eu tenho que f ao quadrado igual a f ao quadrado cosseno ao quadrado de alfa, f ao quadrado seno ao quadrado de alfa. Coloco f ao quadrado em evidência. Seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado, a gente já sabe que isso é igual a 1. F igual a f ao quadrado, f igual a f. Ou seja, está tudo certinho. Cosseno e seno servem para fazer a decomposição de uma força com um ângulo alfa. E você pode recompor isso fazendo o quadrado do cateto, a soma do quadrado dos catetos, que é igual ao quadrado da hipotenusa no nosso teorema de Pitágoras, lembrando lá da matemática. Ok, vamos lá para a resultante de decomposição. E se eu tiver uma porção de forças? Eu tenho que fazer isso para essa porção de forças. Não tem jeito. Tem um monte de forças, eu tenho que pegar cada uma dessas forças e ir decompondo essa força. Então, essa F1 já está no eixo X, eu não preciso fazer nada com ela. A F2, vou precisar calcular o F2 no eixo X e a componente Y. Vou ter que fazer isso para o F3. O F3 já está no eixo Y, não preciso decompor nada. Vou precisar fazer isso no F4, vou precisar fazer isso no F5, ele já está no eixo X, ele já está aqui no lugarzinho certinho. Vou precisar fazer isso para cada uma dessas forças. E no final, eu vou somar todas as forças no eixo X, vai sobrar uma determinada forcinha aqui no eixo X, vou somar todas as forças que estão no eixo Y, vai sobrar uma resultante no eixo Y, e aí a composição é a intersecção dessas duas forças. Então eu tenho a minha Fy, ou a minha força resultante, que é a composição desse Fx e Fy, e eu já sei como calcular isso, que é a força resultante ao quadrado é igual a fx ao quadrado vezes a força resultante y ao quadrado. É assim que eu calculo, né, numa prova ou num exercício qualquer, como que é a resultante de um monte de forças. Eu decomponho esse monte de forças em fx e fy, somo todas as forças em fx, acho a resultante em x, somo todas as forças em fy, acho a resultante y, quadrado, teorema de Pitágoras, f ao quadrado igual a frx mais fry, cada uma também elevado ao quadrado. E aí eu tenho a minha força resultante. Ou seja, força resultante, raiz quadrada da soma dos quadrados das forças componentes. Ok? Vamos lá.